Quem era Jesus de Nazaré? Um simples carpinteiro, um profeta insubmisso ou o próprio Deus caminhando na poeira da terra? Essa pergunta ecoa há séculos, atravessando muralhas de templos, universidades e corações. Uns o chamaram de louco, outros de Messias, mas todos, de alguma forma, foram abalados por sua presença. No calor seco da Galileia, nascia a história que dividiria o calendário do mundo. Um bebê envolto em panos comuns, num estábulo anônimo, cercado por pastores e viajantes. Nada ali gritava poder, nenhum trono, nenhuma coroa, apenas um recém-nascido. E, no entanto, o céu inteiro parecia inclinar-se sobre aquele momento. Seu nome foi sussurrado primeiro com ternura: Jesus. No entanto, esse nome, ao longo dos anos, faria imperadores tremerem e corações endurecidos renderem-se. Ele cresceu entre pessoas simples, aprendeu o ritmo das ferramentas do pai terreno, José, e o silêncio contemplativo da mãe, Maria. Mas desde cedo, algo nele transcendia o comum. Havia nos seus olhos uma calma que não vinha deste mundo. Aos 12 anos, enquanto outros meninos ainda tropeçavam nas palavras dos mestres, ele já debatia sobre os segredos da lei, deixando anciãos perplexos. Não era apenas sabedoria precoce, era a sabedoria eterna em forma de criança, e ali começava a despontar a pergunta que o mundo ainda faz. Quem é esse Jesus que fala como quem conhece cada alma? Os anos passaram silenciosos em Nazaré. Jesus viveu escondido sob o véu da rotina, trabalho, família, oração. Mas o silêncio, para quem ouve a voz de Deus, nunca é vazio, é preparo. Cada corte de madeira, cada nascer do sol sobre as colinas era um ensaio do que viria. O filho aprendia a obedecer antes de ensinar, esperava antes de agir. Sua paciência era a escada para o propósito. Então, um dia, às margens do Jordão, a espera terminou. João, o Batista, batizava multidões clamando: arrependimento. Entre os rostos anônimos surge Jesus. Não há trombetas nem cortejo, apenas o encontro de dois chamados. Quando ele entra nas águas, o rio parece estremecer e uma voz, vinda dos céus, rasga o tempo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Era o início público do mistério. Aquilo que estava oculto agora se revelava. Logo depois veio o deserto. 40 dias de fome, solidão e tentação. Ali, onde o corpo fraqueja, a alma mostra sua força. Satanás o desafiou com poder, com pão, com orgulho. Jesus respondeu com a palavra: nem espada, nem exército, apenas verdade. E venceu. Quando ele saiu daquele deserto, o mundo nunca mais seria o mesmo. O carpinteiro havia deixado o anonimato. O reino de Deus caminhava entre os homens em sandálias de pó. Quando Jesus voltou da solidão do deserto, os olhos daquele que conhecia o invisível fitavam agora o sofrimento humano de perto. Nas aldeias, entre doentes, pobres e esquecidos, ele via não apenas corpos feridos, via histórias silenciadas. E começou o que muitos chamaram de milagres, mas que no fundo eram sinais de um amor que se recusava a ficar quieto. Numa festa em Caná, quando o vinho acabou, ele transformou água em alegria. No toque de suas mãos, leprosos reencontravam a própria pele, cegos voltavam a ver, paralíticos voltavam a sonhar. Ainda assim, não eram apenas curas, era a fé devolvendo cor à existência. E onde Jesus passava, o impossível perdia o fôlego. Multiplicou pães e peixes, não apenas para matar a fome, mas para ensinar que o reino de Deus começa quando o pouco é compartilhado. Falava em parábolas que dançavam entre o simples e o profundo. Ao ouvir suas palavras, alguns choravam, outros se revoltavam. Ninguém saía igual. Cada gesto, cada olhar era um convite. Você crê que algo novo pode nascer dentro de você? Pausa um instante. Pensa na tua própria história.
Quantas vezes acreditaste que algo era impossível? Se essas palavras tocaram algo aí dentro, comenta com uma palavra: creio. Assim fazes parte desse eco de fé que começou há 2000 anos e continua agora, aqui. As multidões o seguiam, mas poucos o escutavam de verdade. Entre pescadores, cobradores de impostos e corações cansados, Jesus foi escolhendo seus companheiros. Não procurou os sábios dos templos, nem os influentes de Jerusalém. Chamou homens comuns, cheios de falhas e sonhos interrompidos. Segue-me, disse ele. E essas 2 sílabas mudaram destinos. Pedro, impulsivo e sincero, largou as redes. Mateus, o cobrador odiado, levantou-se da banca de impostos e encontrou o perdão antes mesmo de pedi-lo. Tiago, João, André. Cada nome, uma história reescrita pelo olhar daquele rabi diferente. Eles não sabiam no que estavam se metendo. Sabiam apenas que onde ele ia, a vida ganhava sentido. Mas enquanto os corações simples se rendiam, os poderosos começavam a se incomodar. Como alguém sem título, sem patrimônio, podia falar com tanta autoridade? Quem lhe dera o direito de perdoar pecados, de curar no sábado, de chamar Deus de Pai? Cada milagre era também uma provocação. Os fariseus observavam, os escribas cochichavam, e a tensão crescia como uma nuvem prestes a ruir sobre aquele homem de Nazaré. Mesmo assim, Jesus seguia sereno. O amor não se apressa, e o reino não teme os murmúrios. O que era pequeno, um grupo de pescadores, tornava-se uma semente lançada sobre a terra seca do orgulho humano. A fama de Jesus crescia, mas ele não buscava aplausos, buscava corações. Onde muitos viam apenas regras, ele via pessoas. Onde outros pregavam pesos, ele oferecia descanso. Dizia palavras que viravam o mundo de cabeça para baixo. Os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser grande, sirva. Bem-aventurados os que choram. Enquanto uns viam escândalo, outros viam libertação. Sentado nas colinas, ensinava com a simplicidade que desmontava a aparência dos sábios. O reino que anunciava não era erguido por espadas, mas por gestos de compaixão. Falava de um pai que não esperava perfeição, mas arrependimento, e isso escandalizava os que acreditavam possuir a chave do céu. As palavras de Jesus eram como luz atravessando muralhas de hipocrisia. Mostravam o que a religião escondia, que Deus deseja misericórdia e não sacrifícios vazios. Enquanto a multidão se encantava, os líderes religiosos se irritavam. Para eles, Jesus ameaçava a ordem, as tradições, o controle. Para os que o ouviam com sede de sentido, ele era o próprio sinal de que Deus estava próximo. Não num templo distante, mas no toque, no perdão, no amor que não mede. E assim, o reino de dentro para fora começava a florescer, pequeno como uma semente, mas imenso como a esperança que renasce quando o amor se torna verbo. Não havia mais como ignorá-lo. Por onde Jesus passava, algo acontecia. O invisível se tornava palpável, o negligenciado ganhava voz, o perdido era encontrado. Mas junto com os milagres crescia a divisão. Uns o chamavam de o Filho de Deus, outros de um blasfemo perigoso. Em meio às ruas de Jerusalém e às sinagogas sombrias, ele começou a falar mais diretamente sobre quem era. Eu e o Pai somos um. Palavras simples, mas que estremeceram o alicerce da religião institucional. Um homem afirmando unidade com o Criador, ousadia intolerável para aqueles cuja fé dependia do controle. Mas Jesus não buscava aprovação, falava a verdade porque amava, mesmo sabendo o preço. Confrontava sem humilhar, corrigia sem condenar. Quando libertou a mulher adúltera da morte e disse, vai e não peques mais,
Ele revelou que a santidade e a misericórdia nunca se separam, caminham de mãos dadas. Seus inimigos planejavam calar a voz que revelava o coração de Deus. Mas como silenciar aquele que é a própria palavra? Cada tentativa de prendê-lo só fazia o povo se perguntar: e se ele for mesmo o que diz ser? A verdade incomodava, porque era viva, e verdades vivas sempre estremecem as mentiras bem acomodadas. Era tempo de Páscoa, e Jerusalém fervia em expectativa. O povo aguardava um libertador político, alguém que quebrasse o jugo romano. Mas o que veio montado num jumentinho parecia tudo, menos um rei. Ainda assim, o ar se encheu de palmas e vozes. Hosana! Títulos, mantos e ramos se espalhavam pelo chão, como se a terra inteira se inclinasse diante da mansidão que vinha do alto. Jesus chorou ao ver a cidade. Sabia que aquelas mesmas vozes que o exaltavam logo gritariam contra ele. Nun, entanto, entrou sem medo, não para tomar um trono, mas para entregar a vida. Entrou como rei, mas um rei de coroa invisível. Cada passo era uma profecia cumprida, cada olhar, um convite ao arrependimento. No templo, olhou o coração do povo e não gostou do que viu. A casa de oração virara mercado, a fé, moeda. Com firmeza, limpou o lugar, devolvendo ao templo o seu silêncio sagrado. O espanto foi geral. Como alguém que chora pelos pecadores também ousa confrontá-los? Era o amor em sua forma mais pura, aquele que cura e também corrige. Agora te pergunto com a mesma voz que ecoou naquele dia: se Jesus entrasse hoje em tua vida, em tuas rotinas, em teus templos internos, ele encontraria espaço? Escreve nos comentários: Hosana. Se tu desejas que ele reine em ti do jeito que ele quiser, não do jeito que esperas. A noite avançava sobre Jerusalém. Jesus sabia que a hora havia chegado. A sombra da cruz já se estendia sobre o chão. Mesmo assim, preparou uma mesa. Lá estavam os amigos de caminhada, homens simples, inseguros, mas profundamente amados. Nada naquela ceia era apenas um ritual. Cada gesto era uma lição envolta em silêncio. Ao partir o pão, ele olhou nos olhos dos que o seguiam. Isto é o meu corpo. Ao levantar o cálice, este é o meu sangue. Entre lágrimas contidas, ensinava que o amor verdadeiro sempre se dá em porções de entrega. A Eucaristia nascia não como um símbolo distante, mas como o abraço permanente entre o céu e a terra. Enquanto o vinho rubro corria pelas taças, o mestre lavava os pés dos discípulos. O Senhor tornava-se servo, e ao tocar o pó, santificava a humildade. Porém, no meio da mesa, o medo já respirava. Um amigo o trairia. Ainda assim, Jesus ofereceu o pão também a ele. Até o último instante, escolheu amar. Daquela sala simples saíram palavras que ecoam até hoje. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Era o testamento do Messias. O mundo lembra conquistas de reis. Jesus deixou apenas o mandamento do amor, e isso bastou para transformar a história. Depois da ceia, o grupo caminhou para o Getsêmani. O ar estava pesado, a lua observava em silêncio. Jesus se afastou um pouco e caiu de joelhos. O filho que sempre ouviu o Pai agora suava sangue em oração. Se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Foi ali, entre pedras e lágrimas, que o amor fez sua escolha definitiva. Os discípulos tentaram vigiar, mas o sono venceu. Ninguém compreendia a dimensão daquela hora. O Messias que curou tantos agora se curvava, sozinho enquanto o som dos passos da traição se aproximava. Judas veio à frente e com um beijo selou o início do fim. A luz das tochas revelou o rosto sereno de quem sabia. Não era fracasso, era cumprimento. Preso, humilhado, julgado às pressas. O poder humano ria daquele que veio revelar o poder do amor.
Pedro, o impulsivo, negou. Os outros fugiram. E ainda assim, nenhum abandono foi capaz de apagar a ternura do seu olhar. Jesus caminhava para o sacrifício, não por obrigação, mas por decisão, a entrega mais corajosa da história. Agora, feche os olhos por um instante. Imagina esse olhar pousando sobre ti. O que ele veria? Medo, culpa, esperança, amor? Escreve nos comentários: estou aqui. Se teu coração ainda responde a esse olhar, mesmo cansado, ainda crendo. O julgamento foi uma farsa, o clamor da multidão ensurdecedor. Crucifica-o! Ecoou entre pedras e poeira. Arrastaram-no pelas ruas de Jerusalém, e cada passo soava como um trovão no coração do mundo. O madeiro pesado sobre os ombros feridos revelava não apenas o sofrimento de um homem, mas o fardo de toda a humanidade. No alto do Gólgota, entre o céu e a terra, o amor foi pregado. Não houve coroa de ouro, mas de espinhos. Não houve aplausos, mas escárnio. E mesmo assim, entre a dor e o sangue, ainda se ouviu: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O sol escureceu, o véu do templo rasgou-se, o silêncio dominou o espaço. Parecia o fim e, de certo modo, era o fim do velho mundo marcado pela distância entre Deus e o homem. Ao terceiro dia, o túmulo que deveria guardar o impossível estava vazio. A pedra, símbolo do limite humano, fora rolada. A morte perdeu sua arrogância. Jesus ressuscitou, não para provar força, mas para revelar que o amor é a última palavra. Desde então, todo coração que crê encontra ali o recomeço eterno. Não há trono igual, nem poder maior. O Cristo ressurreto continua chamando: vem e segue-me. E cada passo em sua direção ainda é hoje um novo amanhecer.